Olá pessoal, eu sou o Dr. Emprego, advogado desde 2012, sempre a favor dos trabalhadores, e no vídeo dessa semana a gente vai conferir quais são os motivos, quais são as atitudes que vocês têm que evitar para não tomar uma justa causa. Vocês vão perceber que ao invés da lei tentar prever cada ato ilegal que o empregado comete, ela na verdade prevê comportamentos genéricos, apenas conceitos, e esses sim são proibidos. Para facilitar, eu vou dar exemplos reais de cada um desses comportamentos. Pessoal, se vocês gostarem do vídeo e acharem que ele ajudou vocês a entenderem um pouco mais sobre justa causa, dá um like e se inscreve no canal para eu saber que o conteúdo foi útil. Bom, vamos ver agora, vamos destrinchar os 14 comportamentos que fazem um funcionário, infelizmente, ser punido com uma justa causa. Ato de improbidade. Improbidade, pessoal, tem a ver com desonestidade, com mentiras. Mas não é só isso. É também quando o funcionário furta alguma coisa da empresa, quando ele falsifica um documento. Por exemplo, se lá na sua admissão você preencheu uma folha dizendo que precisava de vale-transporte, quando na realidade você mora a 5 minutos da empresa, você foi desonesto, você agiu com improbidade. É aqui nesse item também as situações de atestado médico falso ou adulterado. É uma conduta de má-fé e desonesta que pode levar a uma justa causa. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Incontinência de conduta, pessoal, está relacionada a algum ato de natureza sexual no serviço. Por exemplo, quando o empregado assiste pornografia no ambiente de trabalho ou quando fala coisas obscenas para alguém. Já o mau procedimento envolve alguma conduta que é antiética, que é contra o senso comum e prejudica o bom andamento do trabalho. Então, pessoal, se você for pego dormindo no horário de serviço ou usando alguma substância entorpecente, se você entrar na sala do seu chefe sem autorização e mexer nas coisas dele, tudo isso é mau procedimento. É um conceito tão amplo que se confunde com a improbidade, que a gente acabou de ver, e com a indisciplina, que a gente vai conferir no item 8. Número 3. Negociação habitual. Pessoal, isso acontece se você exercer alguma atividade dentro da empresa que cause prejuízos a ela. Por exemplo, uma vendedora numa loja de roupa que atende o cliente e aproveita para entregar um cartão particular dizendo que ela própria confecciona algumas roupas e que são muito mais baratas, não pode. Fora do ambiente de trabalho, ela pode fazer propaganda do próprio negócio numa boa, não tem problema nenhum. Mas dentro do serviço, ela está gerando um prejuízo para a firma. Outro exemplo. Vamos supor que você trabalha numa empresa de veículos usados e apareça alguém interessado num determinado carro que está ali no pátio. Se você disser para esse cliente que aquele mesmo modelo de carro pode ser encontrado em melhores condições numa outra revendedora, por mais que você esteja querendo ajudar esse cliente, na verdade, você está agindo contra o seu próprio patrão. Você vai estar causando prejuízo à empresa que paga o seu salário. Então, pessoal, cuidado! Nada disso é permitido. Se você está atraindo e desviando o cliente, no direito isso se chama concorrência desleal, passível de justa causa. Agora, tem uma outra situação que também se enquadra aqui no item 3. É aquela pessoa que vende produtos próprios dentro da empresa. Um brigadeiro, um suco natural, perfumes, para fazer uma renda extra. Mas tem que tomar cuidado. Se o patrão não permitir, pessoal, não pode. Uma vez a gente teve um caso que o nosso cliente era apontador de uma firma de construção civil. Ele trabalhava há 6 meses numa obra quando percebeu que podia fazer dinheiro vendendo sanduíche para os operários durante o expediente. E assim foi. O supervisor da obra sabia daquilo, mas nunca reclamou.
Só que depois de alguns meses, quando a obra estava para acabar, já com alguns funcionários sendo dispensados, a demissão do nosso cliente, só a dele, foi por justa causa. A firma, provavelmente para economizar na rescisão, se aproveitou da conduta dele, que realmente era ilegal, e aplicou uma justa causa. Então, pessoal, vou repetir. Vender seus produtos dentro da empresa só é permitido se o patrão deixar. A gente só conseguiu reverter a justa causa dele porque existe na lei uma coisa chamada perdão tácito. Ora, se o supervisor sabia e deixou passar aquela conduta por vários meses, significava que ele estava perdoando aquele comportamento. Significava que era aceitável. Então, não podiam, de uma hora para outra, aplicar a justa causa. Quem quiser saber mais sobre como reverter uma justa causa, pode dar uma olhada num outro vídeo que eu tenho falando só sobre isso. O link dele eu vou deixar na descrição desse vídeo. Condenação criminal. Se acontecer do funcionário ser condenado por algum crime, independente se esse crime tem relação com o serviço, ele pode ser demitido por justa causa. Mas a justa causa só vai ser válida se a condenação não couber mais nenhum recurso e se a pena for de reclusão. Se for regime semiaberto ou se ele conseguir um habeas corpus, não tem motivo para justa causa, porque ele vai continuar podendo comparecer no trabalho. Desídia, pessoal, segundo o dicionário, é desleixo, falta de cuidado. Existem 3 formas de você ser enquadrado nessa justa causa. A primeira, por exemplo, é aquele funcionário que vive chegando atrasado. É aquele garçom que esquece a geladeira aberta e a comida do bar estraga. É aquele que vive no celular durante o expediente, que fica no computador vendo notícia de futebol, de fofoca. Tudo isso mostra negligência, mostra falta de zelo no trabalho. É claro que se isso acontecer uma vez, 2 vezes, não é suficiente para tomar justa causa. Mas se você for reincidente nesse comportamento, o risco aumenta. A segunda forma de desídia é se você for imprudente. Um motorista de ônibus que cruza um sinal vermelho. Um frentista que acende o cigarro dentro do posto de gasolina. São atos que o empregado comete sem avaliar os riscos e as consequências. E a terceira modalidade de desídia é quando o funcionário simplesmente não sabe fazer a tarefa para a qual ele foi contratado. Por exemplo, alguém que foi admitido para ser operador de caixa, mas não sabe operações básicas de matemática. Um enfermeiro que não sabe aplicar uma injeção. São situações em que o empregado não domina a técnica que se espera para a profissão dele. Mas eu vou repetir, pessoal. Se ocorrer com vocês uma dessas situações, a empresa não pode aplicar a justa causa de primeira. Existe uma coisa chamada gradação das penas. Ou seja, as punições têm que ser gradativas. Aconteceu uma vez, adverte. A segunda vez, suspende. E aí sim, se você persistir no erro, justa causa. A não ser que você tenha cometido algo realmente muito grave. Aí podem te mandar embora direto. Por isso que eu aconselho, mais uma vez, a assistir o vídeo onde eu explico por que tanta justa causa é revertida na justiça. São quase 10 requisitos que a firma precisa respeitar e, geralmente, ela esquece de algum. Embriaguez. Aqui, pessoal, a lei considera embriaguez tanto pelo álcool quanto por qualquer outra substância entorpecente, como as drogas. E existe uma divisão entre aquele que é dependente químico, que tem realmente um vício, e aquele que simplesmente aparece alterado no serviço. Esse funcionário que se apresenta bêbado ou drogado, ele pode sim tomar uma justa causa. Mas aquele que sofre de dependência, de um vício, como por exemplo o alcoolismo, a própria Organização Mundial de Saúde define esse comportamento como uma doença. Então, pessoal, ao invés da empresa demitir esse cara, ela tem que encaminhar ele ao INSS para receber tratamento. Se a firma optar por uma justa causa, ela está errada.
Violação de segredo da empresa. Por exemplo, se você trabalha numa indústria que fabrica um determinado remédio, você não pode revelar a fórmula desse remédio. Ou se você trabalha numa firma que vai lançar algum aplicativo novo de celular, você não pode divulgar as informações sigilosas, patentes. São situações que quebram a confiança em você e prejudicam a empresa. Indisciplina, minha gente, é se você desrespeitar normas gerais da empresa. Por exemplo, se na sua firma existe uma regra de usar uniforme e você desrespeitar, você vai estar praticando um ato de indisciplina. Outros exemplos. Se você deixa de usar o equipamento de proteção individual, se você nega a revista da sua bolsa ou da sua mochila na saída do expediente, que é uma prática muito comum com atendente de loja, se você usa vocabulário impróprio, falando palavrão no ambiente de trabalho. Tudo isso, pessoal, é descumprimento de regras gerais da firma. Já a insubordinação é se você desrespeitar uma ordem direta do seu chefe. É quando um superior seu pede para você realizar alguma tarefa e você se recusa sem nenhuma explicação plausível. Esse item, pessoal, a gente vê quase todo dia na Justiça do Trabalho, porque muitas vezes a firma manda o empregado cumprir uma tarefa que não faz parte da função dele. E aí vira uma bola de neve. Ele se nega a fazer o serviço, toma justa causa como se ele fosse um insubordinado e o problema vai parar na justiça. Abandono de emprego. Um item que causa muita dúvida nos funcionários. Se você faltar por 30 dias seguidos, sem justificar, sem apresentar atestado médico ou qualquer outro tipo de comprovante, fica configurado que você abandonou o trabalho e o patrão pode te dispensar por justa causa. Se forem só 15 dias de falta, 20 dias de falta, não é motivo para abandono, a não ser que você demonstre para a empresa que você realmente não tem mais intenção de trabalhar. Por exemplo, se você se muda e vai morar longe do serviço, em outro estado, já fica caracterizado o abandono, mesmo com poucos dias de falta, porque ficou evidente sua vontade de largar o emprego. Outro exemplo. Vamos supor que você tenha 10 dias de falta e, sem falar para ninguém, arruma um emprego mais perto da sua casa, no mesmo horário do anterior. Se o patrão descobrir, ele pode imediatamente te aplicar o abandono, mesmo com apenas 10 faltas. Afinal, a sua atitude demonstrou a intenção de não retornar para o serviço, e isso é suficiente para o abandono. Aqui, pessoal, é aquela coisa de calúnia, injúria ou difamação. Ou seja, se você xingar, ofender, inventar mentiras sobre algum colega de trabalho, e se chegar às vias de fato, pior ainda, né? Inclusive, não é só com colega de trabalho. Também não pode fazer nada disso com nenhum cliente. Isso acontece muito com o operador de telemarketing. Às vezes ele entra numa discussão mais acirrada com um cliente do outro lado da linha e acaba um ofendendo o outro. Então o operador, na verdade, tem que tomar cuidado, tem que se segurar para não arriscar o próprio emprego. Agora, duas exceções, pessoal. A justa causa não é válida se você estava apenas se defendendo, se você estava em legítima defesa ou se as agressões ocorreram fora do ambiente de trabalho. Então, se por acaso você entrou numa briga com algum colega de trabalho no final de semana, a empresa não tem nada a ver com isso. Esse item é igual ao anterior, com a diferença de que agora você agrediu ou ofendeu algum superior na empresa. Seu gerente, seu supervisor, seu próprio chefe. E mesmo que seja fora do expediente, você pode tomar justa causa. A única exceção é se você estiver em legítima defesa. Prática constante de jogos de azar. Não pode jogar baralho no serviço, nem ficar em site ou aplicativo de apostas. Se você for pego uma vez, não é motivo suficiente para uma justa causa.
Mas se for constante, já era. E, na verdade, não importa se envolve ou não o dinheiro. Esse tipo de comportamento é ilegal. Inclusive, pessoal, mesmo que seja um simples joguinho no celular ou no computador, o local de trabalho não serve para isso. Então, pode ficar configurado também preguiça, desleixo ou indisciplina. Perda da habilitação ou dos requisitos para a profissão. Então, por exemplo, um vigilante armado que não faz o curso de reciclagem e não renova a carteira profissional, ele fica proibido de trabalhar e pode tomar uma justa causa. Outro exemplo, um motorista de ônibus. A carteira de habilitação tem que estar regularizada. Inclusive, se ela for suspensa por excesso de multas, também é motivo para justa causa. E, por fim, atos atentatórios à segurança nacional. Se o empregado praticar terrorismo, importar armamento militar, o contrato vai obrigatoriamente ser rescindido por justa causa, até porque são crimes inafiançáveis e o funcionário vai preso. Pessoal, vocês perceberam que todos os exemplos que eu dei ao longo do vídeo não precisam estar previstos, um por um, na legislação? Porque não é assim que funciona. Uma vez um cliente nosso tomou uma advertência do patrão porque ele foi pego escutando música alta e com o pé em cima da mesa. E aí ele ficou chateado, passou aqui no escritório e me perguntou onde que estava escrito na lei que ele não podia fazer aquilo. E pessoal, realmente não tem isso na lei. Mas a questão é a seguinte: como que a legislação vai conseguir prever todas as coisas erradas que podem acontecer dentro de um contrato de trabalho? Não dá. Ao invés disso, a lei criou conceitos amplos, ideias abrangentes do que é visto como proibido, deixando para a empresa analisar a atitude do funcionário e aí sim enquadrar no conceito certo. Então, escutar música alta e botar o pé em cima da mesa é o quê? É mau procedimento? É desídia? É a firma que vai escolher. Por exemplo, por incrível que pareça, não tem em lugar nenhum na lei dizendo que é proibido chegar atrasado. Mas não precisa, porque chegar atrasado está dentro da ideia de indisciplina. O problema, pessoal, é quando a firma aplica uma penalidade sem que o empregado tenha feito nada de errado, que é o que mais acontece. Aplicam uma suspensão indevida ou até uma justa causa indevida. Aí, realmente, para recuperar os direitos perdidos, só através da Justiça do Trabalho, onde vai se discutir a legalidade das punições. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, fica à vontade para entrar no nosso grupo no Facebook. E não esquece de dar um like, se inscrever no canal para me incentivar a produzir mais conteúdos como esse. Eu sou o Dr. Emprego, um abraço e até a próxima!